Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à live de abertura do piloto da Reforma Tributária do Consumo. Meu nome é Ana Carolina, sou analista tributário da Receita Federal e faço parte da equipe do programa para a implementação dos sistemas da Reforma Tributária do Consumo. É com grande satisfação que damos início a mais uma etapa do piloto da Reforma Tributária do Consumo, referente à contribuição sobre bens e serviços, CBS. Hoje, celebramos a chegada de novos participantes. O piloto RTC-CBS é uma iniciativa estratégica da Receita Federal do Brasil, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, foi instituído pela Portaria RFB número 549, de 13 de junho de 2025. Este piloto tem como propósito garantir que a transição para nova contribuição sobre bens e serviços seja segura, transparente e colaborativa. Essa experiência reúne empresas de diferentes setores que assumem o compromisso de validar soluções tecnológicas e contribuir com melhorias antes da implementação definitiva. Iniciamos em julho com o Grupo 1, formado integralmente por empresas já parceiras da Receita Federal, seja pelo programa Confia ou pelas homologações do SPED. Este primeiro grupo foi responsável por estruturar a base operacional, estabelecer fluxos e apontar os primeiros ajustes necessários. Agora, com a entrada do Grupo 2, damos um passo ainda mais relevante. São 68 novas empresas, ampliando a diversidade e trazendo um reforço tecnológico fundamental, com destaque para o fato de que quase metade delas foi indicada por entidades representativas de software e meios de pagamento. Com a solidez do Grupo 1 e a força tecnológica do Grupo 2, o piloto RTC-CBS entra em uma nova fase, mais conectada, mais inovadora e ainda mais representativa. Estamos construindo juntos o futuro da tributação do Brasil e é uma honra tê-los conosco nessa jornada. Em razão das características do evento e do número de participantes, a interação com vocês precisará ocorrer de forma escrita. Desse modo, gostaria de trazer alguns avisos e pedidos importantes. Pedimos que mantenham o microfone desligado no mudo durante todo o evento. Suas dúvidas deverão ser enviadas por meio do chat. As dúvidas serão coletadas e respondidas pela nossa equipe e enviadas a vocês por e-mail. A live será gravada e disponibilizada nos canais da Receita Federal do Brasil. Os materiais de consulta e apresentações serão disponibilizados na página da Reforma Tributária, subpágina Piloto da CBS, no site da Receita Federal, www.gov.br. Vou só compartilhar a minha tela com vocês aqui e mostrar como que vocês fazem para acessar a página da Reforma Tributária. Vocês entram no site da Receita, www.gov.br/Receita Federal, vocês rolam a página, aqui embaixo tem, projetos em destaques, tá? E aí aqui vocês clicam em Reforma Tributária do Consumo. Então aqui tem a subpágina Entenda a Reforma, os principais marcos, as informações sobre o piloto, os manuais que a gente já disponibilizou e as apresentações sobre a Reforma Tributária do Consumo que foram feitas para o Grupo 1. Foram 4 dias de live e depois tivemos uma live específica da calculadora. Aqui embaixo tem todos os vídeos referentes à reforma tributária. Então, se vocês clicarem em ver mais vídeos, vai aparecer uma playlist aqui. Então, tem vários vídeos aqui. Além do site, nós disponibilizamos para vocês por e-mail o material construído na ferramenta Sway, que contém várias informações sobre o piloto, links para os vídeos, manuais e materiais complementares. O objetivo desse documento é ter em somente um local todas as informações, manuais e links para vídeos. Essa é a ferramenta que foi disponibilizada para vocês. À medida que vocês vão descendo a página, vocês vão vendo várias informações. Então, a gente fala sobre o piloto, fala sobre os grupos que estão participando, tem também como é que você acessa a página da reforma tributária, como que você acessa o portal, todos os manuais e as apresentações que estão na página da Receita, a gente colocou o link aqui, manuais para acessar, clique aqui.
as lives realizadas para o grupo 1, ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, e a live que a gente fez sobre as melhorias, as novidades e a abertura da calculadora à sociedade. As apresentações, clicando aqui, vocês são direcionados também para a página com todas as apresentações. E aqui contém alguns vídeos complementares que foram gravadas pela equipe do Programa da Reforma Tributária e que também foram disponibilizados. À medida que novos vídeos forem gravados, a gente vai incluindo aqui também. Então, esse documento é um documento dinâmico, que vale a pena vocês terem ele sempre à mão, para irem consultando à medida que forem tendo dúvidas. Aqui, a gente coloca algumas informações complementares, e que também serão faladas aqui hoje, mas eu queria reforçar para que vocês leiam esse documento, assistam todos os vídeos e sigam essas informações antes de começar efetivamente os testes. Essa live hoje, ela é uma live apenas de boas-vindas. A gente não vai fazer uma live tão aprofundada quanto foi feita para o primeiro grupo, porque a gente já tem todo esse material gravado. Então, para vocês compreenderem o funcionamento do ambiente de produção restrita e ter uma construção consolidada do aprendizado, é muito importante que vocês acessem esse documento, assistam todos os vídeos e leiam todos os materiais disponibilizados. As dúvidas que surgirem após essa live e durante os testes poderão ser enviadas via Receita Atende, que é a ferramenta que foi criada para poder atender ao grupo do piloto, e ela vai ser apresentada a vocês no final dessa live. Então, aqui também a gente colocou qual que é o canal de atendimento e como vocês fazem para acessar, tá bom? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês conosco nessa jornada de teste do ambiente de produção restrita. E para dar início ao primeiro dia, para dar início a esse dia de live, convidamos o gerente do programa para a implementação dos sistemas operacionais da reforma tributária do consumo, o auditor fiscal Marcos Hubner Flores. Flores, por favor. Bom dia, Carol. Bom dia. Seja bem-vindo, obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Vamos lá, fico bem feliz, a gente está dando mais esse passo no piloto, né? E eu digo, se fosse para batizar hoje, acho que nem batizaríamos de piloto, batizaríamos de desenvolvimento cooperativo, que a gente vem desenvolvendo junto com vocês, claro, né? Quem especifica é a Receita, quem desenvolve as linhas de programa é o SERPRO, mas esse contato que a gente vem tendo com vocês, ele está sendo extremamente importante para que a gente consiga desenvolver o sistema de acordo com a realidade, de acordo com as necessidades de vocês. Nesse sentido, eu queria destacar, a gente teve um primeiro grupo, né, composto por empresas que já têm um histórico de cooperação com a Receita, seja no Confia, seja na homologação dos SPEDs, né. O segundo grupo agora, por indicações das associações de empresas de tecnologia, e mais aqueles que receberam convite no primeiro grupo e por algum motivo operacional não puderam participar, receberam o convite novamente. O foco aqui é no desenvolvimento dos sistemas, por isso essa priorização do segundo grupo de empresas de tecnologia, né? A gente também convidou o pré-comitê a indicar empresas. Acredito que no terceiro grupo nós teremos novamente todos aqueles que receberam convite e não puderam participar, vão poder entrar no terceiro grupo, mas aquelas empresas de segmentos econômicos específicos ou de algum nicho de mercado que tem uma atividade um pouco diferente, né, para que a gente possa estressar o sistema ao máximo possível, de todas as formas, enquanto a gente ainda está no ambiente de produção restrita. A Carol já mostrou ali a página do piloto da reforma tributária, e eu reforço aqui a transparência com que a gente vem conduzindo tudo desde o começo. Transparência é um princípio constitucional dessa reforma, e eu digo, não ficou só na Constituição e nem apenas num quadro na parede. A gente vem se esforçando, e é um esforço muito grande da equipe, para a gente ser o mais transparente possível, né? Nesse sentido, a gente se comunica aqui, tudo aquilo que acontece aqui nas gravações, o material escrito, manuais, a gente disponibiliza em 24, 48 horas para toda a sociedade.
até mesmo programas, o módulo da calculadora, nós também disponibilizamos para toda a sociedade utilizar, seja o simulador, seja o módulo para acoplar ao ERP. Então, assim, a gente tenta ser o mais transparente e, com isso, o mais neutro possível, porque as informações que são passadas para todos. Claro, a gente não consegue interagir com todos os contribuintes, né? Oxalá fosse possível, mas a gente precisa, então, de um grupo mais restrito do piloto, mas todas as gravações, todo o material, a gente tenta repassar por conta da transparência, para trazer neutralidade, para que todos tenham as mesmas oportunidades com a reforma, para cooperar com todos, né, a gente poder trabalhar em conjunto, inclusive, são já 3 princípios constitucionais, inclusive nessa questão de cooperação e de transparência, eu chamo a atenção que a gente teve há 2 semanas o Diálogos da Reforma, aí tratando da regulamentação, é outro time, né, dentro da Receita, trabalha junto com os times que desenvolvem os sistemas, para a gente escutar a sociedade a respeito das dúvidas, das sugestões, dos receios quanto à regulamentação. A gente vem desenvolvendo o sistema ainda antes do regulamento, né, porque senão não daria tempo. A emenda constitucional nos deu um prazo muito curto para desenvolver o sistema, para nós e para vocês, para todos nós, né? Mas a gente tenta fazer isso da forma mais transparente possível. Hoje já são mais de 150 colegas da Receita Federal especificando os sistemas. Eu sei que temos mais de 200 pessoas no SERPRO desenvolvendo, talvez o SERPRO tenha um número mais atual, e mais de 50 pessoas envolvidas apenas com regulamentação dentro da Receita. Então, tem pelo menos 400 pessoas atuando aqui. Eu chamo a atenção que a calculadora já está disponível, o pessoal vai falar com mais detalhes, mas é interessante que vocês puderem utilizar ela acoplada já no ERP, no sistema de gestão de vocês, e virando o ERP para o ambiente de homologação dos documentos fiscais. Então, assim, emite o documento fiscal com o ERP de vocês, com a calculadora acoplada, manda para o ambiente de homologação e as notas fiscais vêm aqui para o ambiente do piloto. Isso torna os testes o mais real possível, o mais próximo da realidade. A gente vai testando cada vez mais módulos. Eu vou dar um spoiler, o pessoal do SERPRO preparou alguns scripts para facilitar esses testes, eles serão disponibilizados, então não precisam se preocupar em gravar, em copiar, tudo será disponibilizado posteriormente, seja o vídeo, seja o manual, seja o script, para que todos possam utilizar. Então, o quarto princípio é a simplificação. E para ser simples, a gente precisa passar muito trabalho antes, é isso que a gente está fazendo. O sistema deve ser muito simples para o contribuinte, mas isso demanda muito trabalho nosso, da administração tributária, né, da Receita Federal, do Comitê Gestor, mas do SERPRO, mas também de vocês, contribuintes que estão aqui no piloto fazendo a sua parte. Então, eu agradeço enormemente a todos, tá? A gente vai conseguir ter um sistema tributário muito mais simples, muito mais justo, tá? Vamos chegar, eu ouso dizer que o sistema tributário mais não cumulativo, de base mais ampla do mundo, em termos de imposto sobre valor agregado. É uma vantagem de chegar por último, né? A gente gastou muito tempo na guerra fiscal, a tecnologia avançou bastante, e agora a gente pode desenvolver algo realmente que está na vanguarda mundial, todo mundo fazendo parte disso. Então, agradeço enormemente o tempo de vocês, a boa vontade em participar. E, Carol, devolvo a palavra, então. Obrigada, Flores, bom dia. Bom dia. Dando continuidade, agora nós teremos a fala do nosso grande parceiro na reforma tributária do consumo, que é o SERPRO, e para isso eu queria convidar o gerente do projeto estratégico da reforma tributária do consumo, Robson Dias Lima. Robson, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a À todos. vontade. Tudo bem? Olha, é um prazer enorme estar aqui hoje com esse público tão grande, né? Mais de 200 pessoas aí na live. Isso é muito legal, tá, pessoal? E assim, é bem como disse o Flores, né? Flores citou aí
o desenvolvimento de uma solução colaborativa, né? A gente está aqui agora com MVP, né? O piloto está disponível já para as primeiras empresas que entraram. Vocês estão embarcando agora, sejam muito bem-vindos. A nossa solução para o CBS, ela tem sido construída aí a quatro mãos com a Receita, né? Mas 400, né, Flores? Vai dar uma mão para caramba, bastante mão para a gente. Mas é isso aí. A gente tem colocado vários sistemas nesse ecossistema para trazer para dentro do software toda a complexidade possível para que a integração com vocês seja mais facilitada possível. A integração natural com os sistemas de vocês, né? Essa que é uma das filosofias da reforma, além, é claro, da flexibilidade, da rastreabilidade, da total transparência citada aí pelos Flores, né? O CEP investiu bastante em termos de infraestrutura. A gente tem uma infraestrutura totalmente nova nos dois centros de dados, Brasília e São Paulo. A gente batizou carinhosamente aí de nuvem soberana de governo. A ideia é que essa nuvem, por que ela é soberana? Porque ele é um appliance adquirido pelo CERPRO, dentro do nosso centro de dados, tem todas as questões de hardware e software necessárias para suportar e oferecer e prover estrutura para a nuvem, e não tem conexão externa com o fabricante, ou seja, o dado está estritamente em território nacional. Então, essa é um dos diferenciais importantes do projeto. Toda a construção do projeto, a gente buscou também criar a solução mais ou menos mais desacoplada, vamos dizer assim. Os sistemas, eles não conversam entre si diretamente. A ideia é que os módulos tenham uma conversação baseada em mensageria, né? A carro-chefe dessa solução é a estrutura de conexão via Kafka, de modo que você vai ter sempre, o sistema vai estar sempre operacional. Minimamente um ou outro módulo, se tiver alguma questão específica, ele não vai afetar aquele módulo principal ou os demais módulos do sistema. Então, é 99,99% disponível para vocês terem tranquilidade de integrar os seus sistemas à nossa solução. Nesse primeiro momento, o que está sendo oferecido aqui, né, como piloto, é o Portal Nacional da Reforma Tributária. Então, é importante destacar que a Receita Federal e o Comitê Gestor têm debruçado e conversado semanalmente, aí, todos em várias frentes de trabalho. Dentro da reforma do CBS, para vocês terem uma ideia, são 14 sistemas de software e 30 e poucos, mais de 40 projetos já, né, Flores, que estão tocando aí, para poder fazer com que a correta implementação da lei seja considerada dentro da solução. E a gente tem discutido claramente com o Comitê Gestor, o CERP participa como convidado pela Receita, como braço de tecnologia, também é uma forma que o Comitê Gestor tem seus apoios tecnológicos em outras empresas. E a intenção é ter uma solução, o IVA sendo atendido, o IVA dual, né, com duas plataformas que têm um sincronismo e uma uniformidade para que vocês tenham a sensação de ter um único software. Então, o ponto único de contato é esse portal que vocês vão ver agora. Então, basicamente, são telas para vocês entenderem mais didaticamente como é que está sendo implementado a tão famosa apuração assistida. O objetivo principal de tudo isso é aproximar o TEX 3.0, ou seja, a extinção do débito mais próximo do fato gerador. E dar a vocês previsibilidade. Então, vocês vão ter uma tela onde vocês conseguem entender o que está acontecendo tributariamente na visão do fisco em cada uma das suas operações. E com isso, num aprendizado mútuo, né, tanto nosso quanto de vocês, a gente conseguir prosseguir uma relação near real time e vocês terem já condições de fazer o que vocês sabem fazer bem, que é construir riqueza. O fisco naturalmente vai se integrar aos seus sistemas naturais e vocês vão ter a certeza que vão estar em dia com as obrigações de uma maneira bem simples. Em seguida, já estamos trabalhando nisso, tá? Junto com a Receita Federal, a gente vai construir soluções via API. Então, a gente vai oferecer aí para vocês uma integração via sistema, que obviamente, grandes empresas que aqui estão precisam desse tipo de integração. Por que mais para frente, né? A gente está pensando ainda esse ano, ainda não tem uma data muito certa, mas porque a gente precisava amadurecer a funcionalidade. Será que faz sentido essa tela? Será que faz sentido essa integração? Essa informação realmente gera valor para você, contribuinte, para você, prestador de serviço? Por isso é muito importante o feedback de vocês. Esse grupo seleto nos trazer informações
para que a gente tenha realmente o curso natural das coisas. E aí traz mais robustez, mais entendimento. A gente vai gerar serviços que realmente façam sentido no dia a dia de vocês. E aí sim construir as APIs. A gente vai ter agora o piloto, vamos dizer assim, que na verdade é esse trabalho colaborativo, em 2025, mas ano que vem todo é de teste, gente. Ano que vem todo não tem arrecadação. É hora de fazer TANE no seu sistema, ajustar o seu serviço, continuar nos dando esse feedback e a gente conseguir fazer com que entrar em 2027 com a coisa valendo em termos de arrecadação, porque o trânsito, né, o período de transição da receita, ele é muito curto, é somente um ano. Só temos um ano de 2026 para simular. E em 27 a gente já entra em campo, já valendo aquela partida, já vale campeonato. Então a gente vai estar ali com tributo cheio e oferecendo a vocês o melhor em serviços de plataforma tecnológica para a administração tributária. Então, convido vocês a aproveitar essa oportunidade, a nos trazer esse feedback. Eu estou muito honrado de estar aqui falando em nome do CERP, que é a maior empresa de TI de governo do mundo, né? É o jeito mais carinhoso que eu gosto de chamar. E agradeço muito ao meu time que está envolvido, tanto as pessoas diretamente ligadas a mim, quanto a todo o time CERP, que, engajado com a Receita, tem buscado a melhor solução para vocês aí. Grande abraço, muito obrigado aí, Carol, pela oportunidade e que seja uma excelente semana de trabalho para todos. Obrigada, Robson, pela sua participação, pela parceria. Vamos continuar. Agora a gente vai ter uma apresentação do portal da reforma tributária, para dar um overview mesmo para vocês aí do que contém o portal. Então, para nos apresentar, eu queria convidar o gerente do projeto Portal Reforma Tributária, o analista tributário da Receita Federal do Brasil, Roberto Capel Castilho. Capel, bom dia. Bom dia, Carol, muito obrigado, bom dia a todos. A ideia é apresentar para vocês realmente uma visão sumária, geral, de como navegar pelo portal. Já vi que no chat temos aqui algumas perguntas em relação ao acesso, a gente pode esclarecer rapidamente essas questões. Eu vou fazer um compartilhamento de tela, só peço, Carol, que me confirme, por favor, quando estiver aparecendo. Pronto, chegou. Maravilha. Então, pessoal, o acesso está disponível por meio do caminho no site da Receita Federal, que foi apresentado no início dessa apresentação pela Carol. Mas pode ser acessado diretamente pelo endereço cbs.tributos.gov.br, certo? O portal ele tem essa interface, essa carinha, onde são apresentados os serviços disponíveis aos contribuintes nessa parte com ícones, abaixo de determinadas abas. O acesso, o login, a autenticação pode ser feito com a conta GovBR por meio desse botão azul no banner inicial, ou no cabeçalho na barra superior direita, certo? Nas demais abas nós temos também acesso a serviços que são voltados para o consumidor, nesse nosso caso específico nós temos o cashback, e uma terceira aba ainda disponível para gestores tributários, para ter acesso aos sistemas de configuração de alguns atributos da plataforma. Todos esses serviços também estão disponíveis por meio do menu, o menu que é acionado pelo íconezinho de 3 tracinhos aqui, o nosso menu hambúrguer. Ao ser clicado, nós temos o acesso a todos esses grupos, que também são abas, e a todos os sistemas, inclusive o sistema de atendimento pode ser acessado por ali. Vocês vão perceber que nesse primeiro acesso, antes da autenticação, todos os serviços estão com um pequeno cadeado, como se estivessem trancados, eles não estão acessíveis. Mas, após o login, eles passam a estar acessíveis quando representada a pessoa jurídica. Então, fazendo a autenticação, nós temos a utilização da ferramenta do GovBR, e feita a autenticação, vocês perceberão que é feito, então, o login como pessoa física, exceto se utilizado o certificado digital de pessoa jurídica, o CNPJ. Nesse caso, a pessoa jurídica já é reconhecida automaticamente. E, neste caso, vocês vão perceber que alguns serviços seguem trancados. Para que possa ter acesso, basta clicar sobre o avatar ali do nomezinho da pessoa que foi autenticada e representar a respectiva pessoa jurídica, certo? Então, nós inserimos o número do CNPJ, a identificação, a inscrição do CNPJ, e selecionamos qual o tipo de representação, se é o representante, se é o dono da empresa, ou se é um procurador habilitado para poder representar essa empresa. Feita a representação, clicando no botão de representar, então nós temos o acesso devidamente identificado, a forma de representação e o CNPJ que está sendo representado, e automaticamente os serviços já ficam disponíveis, então, para serem acessados, certo?
sobre cada um desses serviços que serão utilizados. Como comentado anteriormente, a plataforma da reforma tributária está integrada com os sistemas de homologação no último layout da nota fiscal eletrônica. Então, todos aqueles que utilizarem, estiverem participando e emitindo notas fiscais por meio da plataforma de homologação, essas notas fiscais aparecerão no módulo de apuração, automaticamente, sem nenhuma necessidade de interação. Contudo, se for necessário ou desejado, emitir outras notas fiscais apartadas daquele ambiente, como, por exemplo, notas fiscais do próprio adquirente, nós podemos utilizar o simulador de operações, por meio do qual vocês vão trazer o XML da nota, com os dados alterados conforme a necessidade ou o interesse do teste da plataforma, e poderão, então, subir essas notas, que terão reflexo na apuração assistida. Por meio do simulador, também será possível simular pagamentos. Então, lá na apuração assistida é possível emitir documentos de arrecadação, o DARF do contribuinte ou até mesmo o recolhimento do adquirente, né, o DARF do recolhimento do adquirente, e uma vez emitidos eles, traz-se o código desse pagamento para o simulador e se simula a liquidação financeira, né? Se simula o efetivo pagamento. E isso retorna como reflexos também para a apuração assistida. Também está disponível a calculadora de tributos, que aqui é um simulador. Esse serviço está aberto à sociedade para se fazer também o download dos componentes, se integrar aos ERPs, então esse trabalho já pode ser realizado, mas pode também fazer a simulação dos cálculos nessa plataforma web aqui disponível. Outras documentações e outros recursos também estão disponíveis aqui na calculadora. A grande estrela do portal, a apuração assistida, é o sistema por meio do qual vocês vão verificar o confronto de débitos e créditos e algumas outras informações que complementam a apuração. É por meio dela que vocês perceberão se há um saldo a pagar, se há um saldo a ressarcir, e ao final do período poderão emitir, então, o DARF para pagamento do saldo devedor ou solicitar o ressarcimento do eventual saldo credor. Todo o detalhamento, todo o confronto desses débitos e créditos pode ser avançado no sentido de drill down, assim, de detalhamento. Eu consigo ver a nota fiscal, eu consigo ver os detalhes dela, qual foi aquela operação, de como ela foi extinta ou de como foi apropriado um respectivo crédito para fins de ressarcimento ou compensação com outros débitos. Da mesma forma, após o pedido de ressarcimento, nós temos um serviço específico para que se possa consultar o andamento desse pedido. Então, feito um pedido de ressarcimento, nós podemos consultar o andamento dele, é gerado um PER de comp, mas a visão sumária do efetivo pagamento ou de alguma eventual restrição pode ser consultada por meio desse serviço. E, por fim, a consulta de transferências de CBS. Só para fins de alinhamento, a transferência refere-se àqueles pagamentos que são devolvidos em até 3 dias úteis, quando num evento de split payment ou até mesmo em algumas situações específicas de pagamento, é identificado pela plataforma de apuração um saldo indevido. Então, esse valor ele é um saldo maior ou um saldo indevido. Esse valor ele é devolvido em até 3 dias úteis e a consulta dessa transferência ela pode ser feita por meio deste último serviço. Em linhas gerais, esse é o portal, essa é a forma de acesso por meio do GovBR. Nós temos diversos tipos de representação possíveis, então o representante perante o CNPJ, o responsável pela empresa, ele pode representar a sua empresa, procuradores daquele CNPJ podem representar aquela empresa, temos ainda as cadeias de sucessão, para fins de órgãos públicos, nós temos o ente federado responsável também podendo representar as empresas, matrizes podendo representar filiais, embora aqui no nosso piloto isso não tenha grande efetividade, já que os tributos são apurados na matriz, mas são possíveis representações a serem feitas no sistema. Já vi no chat aqui que alguns estão preocupados com o acesso, que tentaram fazer ali o login GovBR e não conseguiram. Essa habilitação estará disponível somente no período da tarde, certo? Então, agora ao meio-dia devem ser habilitados todos os CNPJs, CPFs encaminhados para que se possa fazer esse acesso e já iniciar os testes com a plataforma. Carol, em linhas gerais era isso. Se tiver alguma pergunta também, fico disponível para qualquer resposta. Obrigada, Cápio. Bom dia para você. Gente, eu tinha escrito isso no e-mail, mas vou reforçar. Hoje, a partir de meio-dia, o portal vai estar disponível para vocês acessarem, tá bem? Então, vamos continuar. Agora, a gente tem a apresentação do módulo da calculadora de tributos.
Para fazer essa apresentação, eu convido o gerente deste projeto, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Ariel Bonzan, e o Ariel trouxe, né, o time, tanto do CERPO quanto da Receita, para participar dessa apresentação. Ariel, seja bem-vindo, colegas, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos nesse trabalho. Nós aguardamos bastante a participação de vocês. Eu, em especial, eu e meu time de desenvolvimento da calculadora, aguardamos a participação de vocês e vou mostrar aqui nos slides o porquê que vocês são bastante especiais para nós nesse momento. Primeiro, o grupo, ele nos deu o alicerce para o nosso trabalho. Ele foi composto 100% por parceiros institucionais, empresas que participavam do Confia ou já tinham relacionamento via SPED com a Receita Federal, e 38% dos participantes são do setor da indústria. Então, com isso, nós temos casos complexos de cadeia longa para nos ajudar a testar a plataforma. Notem que temos aqui serviço e tecnologia vem em terceiro lugar com 24% de participação. Com essa característica do grupo, nós temos segurança para começar o trabalho. Agora, com o ingresso dos senhores, nós temos o reforço tecnológico. 53% das empresas participantes são do setor de TI, são do setor de tecnologia. E é curioso porque 50% do grupo foi indicado por TI, ou seja, já havia aí 3% desse grupo que já tinha histórico de parceria com a Receita Federal, seja via SPED ou via Confia. E por que para nós é muito importante esse ingresso dos senhores? Porque nós sabemos que os provedores de solução de tecnologia têm esse efeito multiplicador. Quando eu ajudo os senhores, quando a Receita Federal, quando nós ajudamos os senhores a integrar soluções, nós não estamos apenas atendendo o segmento de tecnologia, nós estamos atendendo inúmeras empresas para as quais os senhores prestam serviço. Então, retomando, com satisfação que nós recebemos um time assim, tão qualificado do setor de tecnologia e apostamos aqui na colaboração dos senhores para que a gente ganhe massa crítica para acelerar essas integrações e principalmente para qualificar o nosso feedback em relação às soluções de tecnologia que nós estamos integrando. E no caso da calculadora, isso é muito importante, uma vez que nós estamos entregando um componente de código-fonte aberto para os senhores. Então, vamos para o próximo slide. Muito bem, agora nós vamos falar sobre esse novo modelo, que é um modelo cooperado. Um modelo em que o fisco atua junto ao contribuinte, mas diferente daquele modelo tradicional, em que o contribuinte tinha responsabilidade por interpretar a legislação e fazer o cálculo sozinho. Agora nós temos uma plataforma que nos permite entregar aos senhores um motor de cálculo de código-fonte aberto, que lhe oferece um cálculo padronizado, transparente e auditável. O contribuinte entrega para a nossa plataforma documentos fiscais que representam os dados reais das operações, e o fisco realiza essa apuração assistida, reduzindo a complexidade e entregando um ambiente mais transparente e previsível, como bem disse o diretor do programa da reforma, Flores, lembrou que essa é um princípio que está previsto na Lei 214, que trata da reforma sobre consumo. E o que tem de especial quando a gente entrega um motor de cálculo para os senhores? É uma disrupção no modo com que as administrações tributárias trabalham. Agora, quando os senhores embarcarem nos seus sistemas, nos seus ERPs, esse motor de cálculo, o seu sistema passa a validar as regras tributárias de acordo com o que o fisco entende como adequado. Então, você tem a
a capacidade de aplicar a conformidade antes mesmo de você nos enviar o documento fiscal. Você pode fazer simulações e validações antes da emissão da nota. Isso previne erros e aumenta a assertividade já na origem. E caso esse documento ainda tenha algum problema, a gente vai apontar isso para você lá na apuração assistida, em que esse documento, essa operação recebe uma rotulagem de conformidade. Então, agora, com essa estrutura que nós estamos ofertando aos participantes do piloto, nós vamos sair do campo da teoria e ir para a prática. Por que que eu digo isso? Porque esse é o cenário exatamente em que os senhores vão atuar. O senhor não acessa um simulador, o senhor emite um documento fiscal no seu RP, e lá você tem a possibilidade de utilizar esse motor de cálculo para ajudar no campo da conformidade. Depois que esse documento é emitido lá pelo RP, vai para a autorização no ambiente de homologação da Cefaz. Percebam que aqui nós estamos fazendo um piloto da CBS, mas temos aqui a colaboração, a participação das secretarias de Fazenda Estadual, das secretarias que fazem a autorização desses documentos fiscais. E depois esse documento fiscal é distribuído para o ambiente nacional e isso deságua num processamento que leva à plataforma da CBS. Então, existe uma relação de ganha-ganha aqui, em que a empresa testa o seu ambiente, como ele de fato está. Você tem o seu próprio software apontando para o ambiente e emitindo o documento fiscal, e você tem a possibilidade de embarcar lá no seu RP, no seu sistema, esse motor de cálculo para lhe ajudar a fazer, a cumprir a obrigação acessória. A administração tributária estadual recebe e autoriza esse documento, portanto, esse documento está conforme as regras dos documentos fiscais, e a Secretaria da Fazenda participa desse processo validando esse documento, e por fim, esse documento é distribuído e chega até nós, e caso ainda tenha algum problema detectado, novamente lá na apuração assistida, os senhores são informados e têm a possibilidade de fazer as correções. Perceba que a gente consegue, com esse ambiente, testar inúmeras integrações entre os mais diversos entes. E daí a importância de se fazer preferencialmente desta forma. Mas existem operações que a gente só consegue fazer no simulador, como, por exemplo, a emissão do documento fiscal pelo adquirente e os pagamentos. Então, existe esse fluxo aqui, seria esse passo 2, em que existe uma entrada aqui, através de um simulador, e isso chega no nosso barramento, e aqui tem todo um detalhamento, mas o fluxo sugerido, que de fato vai acontecer no mundo real, é quando esse documento fiscal é emitido via RP, temos ali uma calculadora, que ela tem também a capacidade de atuar no campo da assistência da emissão do documento fiscal. Esse motor de cálculo pode ou não ser embarcado pela própria autorizadora. No caso, nós temos a Nota Fiscal de Serviços Nacional, que embarca esse mesmo motor de cálculo na sua infraestrutura. Então, veja que o senhor tem a possibilidade de utilizar um componente que vai ser utilizado nos mais diversos pontos do nosso fluxo. Uma vez autorizado esse documento, ele é convertido num formato que a plataforma da CBS interpreta, que é o ROC, Registro da Operação Sob Consumo. Esse documento passa por processos de enriquecimento em cadastro e outras fontes de informação. Novamente, passa pela calculadora, que enriquece esse documento e deságua num gerenciador de conformidade que faz o controle contínuo de transações. Esse é um componente novo que ainda está em construção, e ele aplica as mais diversas validações e aponta as inconformidades eventualmente encontradas lá na apuração assistida. Note que o escopo da calculadora está na operação o cálculo do tributo nota a nota. Ela não faz a apuração assistida. A apuração assistida é uma etapa posterior nesse processo. E alguns outros recados importantes que a gente precisa dar.
Primeiro, no quesito governança. As soluções que o fisco está disponibilizando, elas preservam o caráter declaratório e não substituem a governança e os controles internos da empresa. E outro ponto importante que devemos ressaltar, em especial pensando nas empresas de tecnologia que estão participando nesse momento do MVP, não há nenhum tipo de coleta de dados pela calculadora. Ela não coleta e não transmite dados para a Receita Federal, tá? Bem, o que é essa calculadora? A gente diz aqui que ela é uma revolução silenciosa, porque é um componente que nós estamos desenvolvendo e entregando para que os senhores embarquem nos seus sistemas. Os princípios que orientaram esse desenvolvimento são governo aberto, dados abertos, código aberto e administração tributária 3.0, que traz, dentre esses conceitos, os temas naturais. Mais adiante a gente vai falar sobre isso. Mas o que é, assim, em síntese, a calculadora? É uma ferramenta oficial da Receita Federal que transforma a legislação da reforma tributária em lógica computacional embarcada, padronizada e auditável. Veja, é código fonte aberto. Os senhores podem abrir e examinar, entender. Agradecemos se nos mandarem feedback sobre formas melhores de se fazer isso, ou talvez algum problema que eventualmente seja detectado, ou alterações que possam ser necessárias para facilitar o uso dessa aplicação como um componente no seu ecossistema, tá? E o que ela faz? Ela interpreta esses dados da operação e calcula automaticamente os tributos sobre o consumo. Notem que isso é muito incomum e disruptivo, uma administração tributária entregar um componente no formato de código-fonte aberto. No histórico de relacionamento entre fisco e contribuinte, o contribuinte só tinha duas formas de ter algum feedback da administração tributária. Ou ele abria uma solução de consulta e poderia aguardar até 6 meses para ter uma resposta, ou ele ia descobrir que ele tinha algum problema de conformidade quando já havia um processo de fiscalização em curso. Então, digo isso para que os senhores percebam o valor que um componente como este entrega para os senhores. E os senhores têm a possibilidade de discutir a forma com que o fisco interpreta as operações, uma vez que vocês têm acesso ao código-fonte da aplicação. É o máximo de transparência que a administração consegue entregar para os senhores. Outras capacidades. Essas são capacidades mais novas, né? Então, além da calculadora ser um motor de cálculo com conteúdo normativo embarcado, ela também tem capacidade de olhar para a estrutura do documento fiscal. Então, quando eu faço o cálculo, eu olho para o conteúdo do documento. Quando eu uso um assistente de emissão, eu olho para a estrutura do documento, para o formato do documento. Então, em síntese, o assistente de emissão, ele complementa o trabalho que a calculadora já faz, que é verificar se o conteúdo, se o cálculo está correto. Agora, ela olha também para a estrutura. E esse assistente de emissão tem duas capacidades. Uma delas é gerar grupos de tributos prontos para inserir no modelo 55. Os colegas do SERPRO depois vão mostrar isso funcionando na prática. E ela também tem capacidade de validar a estrutura do documento antes do envio para autorização. Para gerar os grupos, então ela faz o cálculo e gera já o conjunto de tags populada, né, com os cálculos prontos para que baste você pegar, copiar e colar para o ponto certo do seu documento fiscal e você está conforme. E depois que você faz esse processo, você tem a possibilidade de fazer a validação dentro do próprio ambiente da calculadora. Nesse momento, ela está validando os grupos de tributos do modelo 55, mas ela também faz validação completa da NFE e conhecimento de transporte, né? E é interessante fazer a seguinte observação, que esse conjunto de funcionalidades surgiu como uma contribuição a partir dos apontamentos do grupo 1. Eles mostraram o seguinte: olha, vocês entregaram
aqui um simulador de emissão de documentos fiscais para nós, que está permitindo inserir informações erradas de cálculo ou mesmo de estrutura de documento. Só que aquele simulador ele foi construído para ser exatamente dessa forma, porque nós, da administração tributária, precisamos de ferramentas que nos permitam testar o comportamento quando o dado chega num formato inadequado. Porque uma vez que o documento fiscal é autorizado, esse tipo de problema não deve chegar para nós. Mas, ainda assim, a gente precisa construir uma solução pensando que esses problemas podem acontecer e isso não pode quebrar a nossa plataforma. Então, a partir dessa necessidade, dessa indicação do Grupo 1, foram construídas essas capacidades e adicionadas na plataforma. E por que a gente começa com o modelo 55 com NFE? Porque era exatamente esse modelo de documento fiscal que o nosso piloto utilizava para as simulações. Aqui eu estou trazendo para os senhores um QR Code do segundo dia da live do piloto da CBS, em que apresentamos a calculadora de forma bastante detalhada. Então, eu convido os senhores a assistir esse vídeo e assim é possível fazer uma apresentação mais breve, focada em trazer mais informações que a gente não tinha trazido naquela oportunidade. E aqui temos aqui outros links para acesso ao motor de cálculo. Então, nós temos duas formas de acesso para um único motor de cálculo. Temos um simulador web, que pode ser pode ser acessado por computador, celular, e o perfil de usuário aqui é indicado para contribuintes, contadores e consultores. Agora, para o profissional de tecnologia, nós temos o componente de uso local. Você consegue fazer o download e integrar no seu sistema ERP. Veja, não estamos disponibilizando APIs públicas neste momento para cálculo dos tributos ou para consulta de alíquotas. Nós estamos entregando para os senhores o componente para que os senhores usem no seu ambiente, no seu ecossistema, o que faz muito mais sentido para uma empresa de tecnologia e precisa ter governança sobre o seu ambiente. Então, em respeito a essa necessidade, nós decidimos que vamos prover esse serviço tão somente na condição de componente offline ou componente de uso local. O senhor baixa esse componente, executa ele localmente e ele provê uma API REST para que os senhores façam a conexão. Os colegas do SERP vão mostrar com mais detalhes isso. E também tem uma documentação online que os senhores podem acessar, mas essa documentação também está disponível no componente offline. Tá? Mas caso queira acessar só para consulta essa documentação online, tem o link aqui, mas o colega do SERP vai mostrar para os senhores que na documentação que é executada localmente, os senhores conseguem interagir com o componente a partir da Swagger, a partir dessa documentação, algo que não é possível online, e eu reitero aqui, a gente não está disponibilizando APIs para acesso via internet. Isso me parece que nem seria do interesse das empresas de tecnologia, uma vez que existe uma preocupação acerca de governança, e o nosso ambiente de homologação, ele é um ambiente que tem uma capacidade de processamento mais limitada, que foi desenhada para atender as necessidades da simulação, do envio de documentos, mas não para uma consulta, um uso massivo por empresas que eventualmente queiram testar as APIs. Quem quiser fazer esse teste, por favor, eu reitero, baixe o componente, use localmente e você consegue fazer as suas integrações normalmente. Agora eu convido o colega Luiz, do SERP, para colocar a mão na massa e mostrar para a gente como é que a gente pilota essa máquina aí. Luiz, você está disponível? Opa, tô sim, Ariel. Bom dia a você, bom dia a todos. Consegue me escutar, Ariel?
Sim, estou ouvindo. Seja bem-vindo, Luiz. Assume aí. Opa, obrigado. Primeiramente, gostaria de falar que é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Para mostrar um pouco mais aqui do funcionamento da calculadora. E o nosso processo aqui vai ser mais ou menos como o Ariel disse, né? A gente vai fazer um hands-on aqui bem rápido, né? Vamos efetivamente colocar a mão na massa. E antes de começar, eu queria mostrar aqui um roteirinho para vocês, para a gente não se perder aqui na apresentação. Vai ser coisa rápida. Pois bem, a gente vai começar aqui apresentando a interface gráfica, né, através do site lá do piloto. Conseguem ver a tela? Sim, Luiz. Sim. A gente está vendo o seu roteiro, tá? Belezinha, era isso mesmo, Maria. Vou mostrar aqui o roteirinho, por quê? Porque a gente vai começar aqui pela parte gráfica, que a gente já conhece um pouco melhor, e logo depois a gente vai baixar a calculadora offline, instalar essa calculadora offline, e vamos aqui fazer uma integração, né? Vamos simular uma integração com um outro sistema, né? Um ERP. Então vamos lá. Acessamos aqui a calculadora pelo site do piloto. Aqui na calculadora, ó, vou efetuar aqui uma simulação bem simples. E essa simulação depois vai ser efetuada através de scripts, como se fosse uma integração com algum ERP, tá? Então vou colocar aqui, ó, uma simulação que possui imposto seletivo a partir de 2027. Vamos escolher aqui os grupos de tributação. Vamos efetuar o cálculo, ok. Aqui nós temos os resultados, temos informações sobre a memória de cálculo e tudo mais. Aqui nós temos, ó, o assistente de geração, né, que vai nos auxiliar a gerar um XML com os grupos de tributação da reforma tributária. Então, para a operação que eu simulei, nós temos esses grupos aqui de tributação, tá? Eu vou copiar aqui e vou apresentar a validação acontecendo aqui no assistente de validação, certo? Aqui nós vamos validar os grupos, podemos também validar o documento fiscal completo, né? É o que a gente vai fazer no final. Aqui nos grupos de tributação, eu vou colar aquilo que a gente obteve lá da calculadora, do assistente de geração, e vou validar. Tá ok? A validação, ela já consegue aqui fazer várias coisinhas, né? Esse assistente, ó, organizar a situação e tudo mais. Beleza. Agora, qual é o detalhe? Vamos pegar a calculadora offline, né? Para poder realizar requisições para essa calculadora offline, como se a gente estivesse aqui fazendo uma integração com o ERP. Então, vamos aqui, ó, na calculadora offline. Aqui, nós vamos efetuar o download. Pode falar, Ariel. Oi, só para fazer um comentário breve, aquela primeira parte ali que o Luiz acabou de apresentar é um ambiente web que é destinado para pessoas que não têm necessariamente uma formação no campo da tecnologia, e esses dados que são gerados, você pode inserir lá no simulador online da plataforma, no simulador de documentos fiscais, e usar para dar entrada num documento fiscal que está agora validado, ou caso você esteja tentando usar o simulador de documentos fiscais e esteja enfrentando problemas, você pode copiar o XML que você está colocando ali, colocar na ferramenta de validação online da calculadora, e depois você consegue identificar o problema, porque ela diz exatamente, olha, o problema aconteceu na linha tal, e aí você consegue identificar aonde que esse problema está. Beleza? Luiz, pode retomar, desculpa atrapalhar aí. Imagina, Ariel, era isso mesmo, ó. É muito importante você ter citado isso, porque essa nossa primeira parte do roteirinho é mais para um público, digamos assim, que não vai colocar a mão na massa ali no código, né? Vai utilizar ali o simulador de cálculo, as interfaces gráficas, e vai obter um resultado semelhante ao que nós vamos obter depois, aqui ao finalzinho, com a mão na massa mesmo, né? Então vamos lá.
Beleza, já baixamos a calculadora offline, instalamos a calculadora offline, e ao executar essa calculadora offline, nós vamos obter uma telinha como essa, tá ok? Dizendo que os endpoints, né, que são os fornecedores dos serviços, estão prontos, né, para serem utilizados. Beleza. Então aqui, eu vou colocar uma telinha aqui um pouco mais especializada, né, que é o nosso editor de código, tá? Aí nós vamos ver aqui, ó, que na sequência nós temos a apresentação da API da calculadora, que seria isso aqui. Ó, nós já temos a calculadora rodando aqui, localmente, tá? Aqui nessa calculadora nós vamos simular operações que utilizam essas três funcionalidades, que é validar XML, o regime geral, que é para efetuar o cálculo propriamente dito, e o gerar XML, tá ok? Só a título de curiosidade, quando a gente clica aqui em regime geral, nós temos a oportunidade de efetuar aqui uma tentativa de cálculo, né? Ó, vou apagar a parte do NBS e vou efetuar aqui um cálculo rapidinho. Então, aqui nós temos a resposta, tá ok? Então, com os scripts que eu vou apresentar logo logo, a gente vai fazer mais ou menos o que eu estou fazendo aqui nessa telinha. Então, beleza. O que é que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos executar 1, 2, 3, 4, 5 scripts. Pelo nome deles aqui, a gente está acessando as operações lá da API, né, da calculadora offline, rodando localmente. A ideia disso tudo é fazer o seguinte. Nós temos aqui, ó, uma nota fiscal eletrônica completa, tá? Essa nota fiscal eletrônica, ela não tem o grupo de tributação dos novos tributos, da reforma tributária, tá ok? Ó, a coisa para por aqui. Ao efetuar esse conjunto de scripts, o que é que esse negócio aqui vai fazer? Vai efetuar um cálculo na calculadora, a calculadora vai gerar um XML, a gente vai pegar esse XML gerado pela calculadora, que é um grupo de tributação da reforma tributária, e vai inserir no local apropriado aqui dentro desse documento fiscal. Tá ok? Então, vamos aqui efetuar o script, né? Cruzando os dedos para dar tudo certo. Ó, executando aqui o script. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tá? Coloquei aqui um aguardando 5 segundos, só para a gente ver passo a passo o que está acontecendo. Primeiro, eu vou acionar a calculadora. Com o resultado da calculadora, eu vou gerar o grupo de tributação, que é o XML. Vou validar esse grupo de XML. Vou injetar na nota fiscal eletrônica e certinho. Vamos ver aqui o que nós obtivemos. Ó. Nota fiscal eletrônica com o grupo da RTC. Vamos conferir aqui rapidamente. Ó, nós inserimos aqui, né, os grupos de tributação, do imposto seletivo, IBS e CBS, tributação regular, porque eu coloquei uma operação mais completa aqui e tudo mais. E aqui nos totais também, ó. Nos totais nós temos o imposto seletivo total, IBS, CBS total e tudo mais. Percebam aqui que a formatação ficou um pouco estranha, mas vamos tentar resolver isso, ó, utilizando a nossa calculadora aqui, que está rodando localmente, ó, certo? Eu vou aqui no assistente de validação, vou escolher validar documento fiscal eletrônico, vou escolher nota fiscal eletrônica e vou colar aqui aquele documento que a gente obteve, né? Ó. Aqui vamos apertar aqui em organizar, aí vai deixar tudo ajeitadinho, tá? Vamos validar, para ver se está tudo ok. Tudo certo, a validação ocorreu. Vamos só fazer um pequeno teste, eu vou errar uma tag, né, do XML e tentar validar. No que a gente faz isso, a gente já tem aqui a discriminação do erro, né? Ó, na linha 151, a gente cometeu aqui um equívoco, né? Então, eu vou tirar aqui e validar novamente, tá? Vou copiar essa nota fiscal completa, já com o grupo da tributação da reforma tributária, e vou colocar na plataforma de simulação de operação de consumo, tá ok? Vou entrar em documentos fiscais. Aqui vai ser a porta de entrada, né, desse documento para a nossa plataforma da reforma tributária, tá ok?
Então, eu vou incluir aqui um novo documento. Vou colocar um título, teste para apresentação. A etiqueta aqui eu vou escolher nota fiscal eletrônica. Ok. Vou colar aqui a nota fiscal que a gente obteve, né? Através dos scripts, já com os grupos de tributação e tudo mais. Vamos clicar em salvar. Ela está aqui, ó. Agora eu vou submeter esse documento para a plataforma. Vou enviar, seleciono, envio. Aqui, clico mais uma vez em enviar. E o documento foi processado corretamente em toda a esteira da plataforma. Tá? Isso provavelmente vai ter repercussão na próxima assistida e nos demais módulos, né? Voltando aqui, tudo ok. Eu acho que eu talvez não tenha esquecido nada e da minha parte, senhores e senhoras, é isso aí por enquanto. Obrigado pela atenção e mais uma vez agradeço mesmo aí pela oportunidade. Ótimo, Luiz, muito obrigado. Então, senhores, ficou evidente ali que existe uma solução capaz de ajudá-los de ponta a ponta do processo, né? O momento é uma simulação feita num ambiente web, que pode ser acessível via telefone celular, mostrou como é que se simulou um cálculo, mostrou que essa mesma ferramenta que gera o cálculo também é capaz de gerar os grupos em XML, e mostrou também que essa mesma ferramenta que gera os cálculos, o XML também consegue apoiar na validação do documento fiscal. E depois ele fez uma apresentação mais focada para desenvolvedores de software, e como a maior parte do grupo aqui é de desenvolvimento, foi um pedido especial que eu fiz para o SERPRO. Inclusive, agradeço, Luiz, pelo seu empenho, porque eu pedi como área de negócio, né? Sexta-feira, 5 horas da tarde, eu pedi para ele se preparar para fazer essa apresentação hoje. E o Luiz fez esse trabalho maravilhoso, e eu fiz um pedido especial que fosse em Python, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que não têm formação de tecnologia, mas que utilizam Python no desenvolvimento das suas atividades, para análise de dados e tudo mais. Isso é bastante comum hoje em cursos ou mesmo pós-graduações. Então, por isso que foi apresentado nesse formato, mas lembrando que é um componente Java, né, a calculadora. Senhores, o que nós estamos mostrando com isso tudo? Que estamos nos esforçando muito para promover eficiência e simplificação. Se o contribuinte utiliza essas ferramentas que nós estamos entregando, nós estamos facilitando a conformidade. Depois, nós usamos esse mesmo componente para verificar a conformidade. E esse conceito de sistemas naturais, que foi diversas vezes comentado aqui, inclusive pelo Robson, do SERPRO, pelo Flores e por outros colegas, é no seguinte sentido, traduzindo em miúdos para quem não é do campo da TI. Você não precisa usar o simulador de cálculo. Você não vai fechar ou minimizar a janela do seu ERP, abrir o simulador de cálculo, fazer a simulação e depois copiar e colar dentro da sua ferramenta. Não é essa a proposta. A proposta é entregar um componente que seja executado dentro do seu sistema e que você sequer perceba que ele está lá. A proposta é de automação sem fricção. Aquela tela de simulação, ela foi criada inicialmente para que ficasse mais fácil para a gente do físico testar, porque senão eu ia ter que ficar fazendo chamadas às APIs para que eu pudesse efetivamente testar o componente. Mas depois a gente percebeu que tinha muito valor, principalmente para incluir profissionais que não são desenvolvedores de software e que querem fazer simulações sobre os cálculos já da reforma sobre consumo. Então, o propósito aqui é separar as coisas para dizer assim, olha,
uma coisa é uma tela de simulação web que nós estamos entregando para facilitar o uso, mas outra coisa é um motor de cálculo. Então, nós temos dois produtos, mas que, na verdade, cumprem o mesmo propósito. O simulador web acessa esse componente offline que a gente está distribuindo para os senhores. Então, em síntese, o que é esse conceito de sistemas naturais? Não iremos causar fricção nos processos de negócio, nos processos de trabalho do contribuinte. Ele usa o seu RP, que ele já está acostumado, os sistemas que ele já naturalmente utiliza, e por baixo tem esse componente provendo um serviço, o contribuinte sequer vê que esse componente está lá. Então, por isso, sistemas naturais. No campo da conformidade, nós estamos entregando essas capacidades no formato de código fonte aberto, mas mais do que isso, caso agora falando com as empresas de tecnologia, caso não faça sentido para os senhores utilizarem um motor de cálculo, nós vamos prover também os dados. Então, dentro desse componente offline que existem APIs que os senhores conseguem consultar as alíquotas, por exemplo, consultar as regras que nós utilizamos no desenvolvimento desse motor de cálculo. Esse motor de cálculo ele é altamente flexível. As regras de cálculo dele ficam carregadas no banco de dados que vai embarcado na solução. Lembrando que não fazemos consulta aos sistemas da Receita Federal, não existe coleta e nem transferência de dados entre o ambiente dos senhores e o ambiente do fisco. É uma iniciativa no campo do Rulers as Code, que é a ideia de traduzir leis e regulamentos em código executável por máquina. Trabalhamos aqui na ideia da integração desde a concepção, então, antes mesmo dessa obrigação acessória nascer, antes de se entregar um documento fiscal, o fisco está lá presente com esse componente sendo executado offline, né, sendo executado localmente. E a proposta de integração contínua é para dizer aos senhores, olha, se os senhores usarem esse motor de cálculo, o senhor não precisará mais modificar o seu ERP porque mudou alguma regra de cálculo, porque mudou uma alíquota. Nós iremos distribuir atualizações do motor de cálculo e também dos dados, as alíquotas, enfim, todas as regras serão distribuídas continuamente, a ponto de que o objetivo que a gente almeja é aquele contribuinte, aquela empresa que embarcar esse motor de cálculo, receberá as atualizações e não precisará mais se preocupar com atualizações do seu ambiente. É isso, senhores, que eu tinha para apresentar. Agradeço a oportunidade de falar para esse público especializado. Há muito tempo gostaríamos já de ter esse contato, estamos buscando e temos recebido feedbacks positivos do uso do componente, estamos alterando a construção para atender as necessidades que os senhores reportam e aguardo as contribuições desse público qualificado para que a gente possa construir essa solução juntos. Caso identifiquem problemas, reporte. Se identificarem que a gente pode agregar novas capacidades ou modificar algo de forma a simplificar todo esse processo, por favor, nos avisem. E dentro desse conceito de integração contínua, de entrega das atualizações, nós ainda não sabemos exatamente como faremos isso, e essa seria uma contribuição importante de receber do setor de tecnologia. De que forma que vocês entendem que seria a melhor maneira da gente entregar essas atualizações para vocês? Tanto dos dados quanto do próprio componente. Então, eu gostaria de receber esse feedback dos senhores. Ok? Muito obrigado. Agora eu volto a palavra para Ana Carolina. Muito obrigada, tá? Obrigada também ao Luiz, colega de Serpa. Vamos continuar, e agora a gente vai mostrar para vocês a ferramenta que vocês utilizarão para contato com a Receita Federal, aviso de erros no ambiente de produção restrita e solução de dúvidas.
Para isso, eu convido o analista tributário da Receita Federal do Brasil, Jefferson Elias Volpini Rodrigues, que ele é da equipe do atendimento. Jefferson, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como como vocês vão fazer esse acesso, né, à nossa plataforma de atendimento. É uma plataforma nova também. Então, vou compartilhar minha tela. Ela está dentro do portal, tá? Então, já apareceu aí, Carol? Apareceu sim. Beleza. Então, ela está dentro do portal que já foi apresentado pelo Capel, tá? Então, já fiz a minha autenticação, já estou logado com a minha conta GovBR, o que vocês também irão fazer. E a plataforma, né, de atendimento, ela pode ser acessada tanto aqui pelo menu sanduíche, como aqui na Fale Conosco, como pelo botão na tela principal aqui, o botão do chat. Abrindo aqui, ela é bem direta. Aqui vocês têm as opções de criar solicitação ou consultar uma solicitação já criada. Nós iremos primeiro aqui, né, em criar solicitação. Por enquanto, só temos essa área aqui de atendimento do piloto. E aqui dentro, né, observações, sugestões ou reclamações, dúvidas qualquer, né? Eu já vou falar de pronto que não existe dúvida pequena, como já foi colocado aqui inicialmente pelo Flores e perpassado por todos os outros. Tudo isso, todo esse ambiente de reforma está em construção, inclusive o conhecimento está em construção, então não existe dúvida pequena. A dúvida considerada pequena, que porventura vocês não queiram fazer por acharem que é uma em 1 milhão, pensem que agora estamos com 100 e poucas empresas, né? E ano que vem estaremos com milhões, centenas de milhões de empresas. Então, essa dúvida em 1 milhão aparecerão centenas de vezes. Então, é importante a gente já ter isso mapeado. Nós já mapeamos muitas coisas, né? Mas sempre pode aparecer uma dúvida nova, uma observação nova. Tá? Então, vocês cliquem aqui e aí teremos todas essas áreas. São as diferentes áreas de desenvolvimento da reforma tributária, né? Então, peço que vocês escolham de acordo com o tipo de problema que seja, o tipo de dúvida, ou de sugestão, ou reclamação, porque isso facilita depois o encaminhamento, né? E agiliza para todo mundo. Pequeno detalhe, para erros, se vocês verificarem erros no sistema, independente da onde seja, se encontrar um erro na calculadora, um erro na apuração assistida, um erro no simulador, ou claramente um erro, podem abrir direto nesse serviço aqui, ó, Sistema Ocorrências de Erro, tá? Agora as dúvidas, cada uma na sua área. Mas se fizer errado, pessoal, também não tem problema, a gente encaminha, é só para agilizar, né? Então, clicou aqui em uma área para abrir o atendimento, vocês vão ser redirecionados para essa tela, e aqui eu faço um outro apelo. No ambiente do piloto, né, eu não tenho representação aqui, eu estou com o meu próprio login, mas eu peço que vocês façam, quando forem abrir, vocês representem, né, mudem o login aqui, mudem a representação aqui, para representar as empresas que, de fato, vocês estão atuando em nome, e não abram no CPF de vocês, para depois ficar mais fácil. Se vocês abrirem no CPF de vocês, a dúvida vai chegar, a gente vai responder, mas depois a própria empresa, outro colega, né, da própria empresa, não vai poder acessar essa dúvida, porque ela vai estar aberta no CPF de vocês. Então, sempre façam a alteração do perfil aqui antes, para que a dúvida seja feita o acionamento, né, seja feito em nome da empresa e não no CPF, tá bom? Então, aqui é muito semelhante ao chat, para quem já usou o chat da Receita Federal, a estrutura é parecida, porém com uma grande diferença, que o atendimento não é síncrono, né? Enquanto no chat a gente faz o atendimento, uma conversa online, né, como o próprio nome da solução
dá a entender, é uma conversa online. Nessa plataforma de atendimento da Reforma, o atendimento é assíncrono. Então, a dúvida vai ser encaminhada aqui e depois, num segundo momento, a gente vai atender ela e dar uma resposta. Então, mas não há interação mais nesse sentido. Então, a manifestação de vocês é única aqui para cada atendimento. Depois nós vamos dar a resposta e, se for necessário uma complementação a essa resposta ou a essa interação, um outro combinado que a gente já fez com o primeiro grupo, e eu estou repetindo aqui com vocês, é que, se for necessário, abram um segundo atendimento, uma segunda solicitação, e informem, né, o número dessa anterior. Né? Podem ver aqui, ó, passei, não comentei antes, mas assim que é aberto, já é aberto o número da solicitação, o número do atendimento. Tá? Então, e esse número depois ele fica disponível para consulta. Então, se for necessário uma segunda etapa, informem, olha, já houve o contato na solicitação número tal, estou complementando nessa solicitação atual. Tá? Então, aqui a gente vai fazer só um teste de acionamento e vamos avançar e enviar. Isso aqui é um atendimento real que vocês fariam. Depois, a gente tem a opção, ainda não concluímos, tá? Por enquanto, só colocamos uma mensagem. É uma mensagem única naquele campo lá. Limitada, se não me engano, a 2.000 caracteres ou algo parecido. Então, assim, dá para escrever bastante, mas também não vai dar para escrever um texto muito grande. Se for necessário, pode ser colocado isso num arquivo, que aqui vocês vão ter oportunidade de selecionar até 5 arquivos, tá? Nesses formatos aqui, formato de imagem e PDF, com o tamanho máximo por arquivo de 5 megabytes, então totalizando até 25 megabytes, vocês podem mandar por solicitação. Então, aqui, nessa opção, vocês podem selecionar os arquivos e apresentar aqui a caixa de diálogo que vai ser aberta para vocês selecionarem os arquivos naqueles formatos. Tá? Então, colocou, avançou, ele dá uma prévia do que está sendo feito. Tá? Então, aqui, ó, a mensagem que nós receberemos de vocês é essa aqui, com aqueles dados que já são automaticamente preenchidos pelo GovBR. Então, por isso, a necessidade de estar no perfil da empresa e não no perfil de vocês próprios. E, né, lá atrás, não informei telefone, mas aqui pode ser informado. E o texto que eu coloquei. Tá? Eu clico aqui em enviar para análise. Isso já conclui o meu envio. Está aqui meu protocolo de envio da minha consulta, da minha manifestação, e depois eu posso consultar essa solicitação por aqui, né, naquele botão ao lado da criação, a de consulta. Ele carrega um pouquinho, demora um pouquinho para carregar, mas vai carregar. Temos fé nisso. Então, enquanto não carrega, já carregou. Então está aqui, ó, aquela manifestação, o número dela é o mesmo número, ainda nem sumiu a faixa de aviso. Aqui é o mesmo número daqui, então isso aqui é o número que vocês vão rastrear isso, e que nós também utilizamos para rastrear depois. A data de criação, o serviço em que foi aberto e a situação atual dela. Então, ela está aguardando atendimento. E aqui nas ações, clicando aqui, a gente tem acesso àquela mensagem aqui, e conforme nós aqui do atendimento formos dando respostas ou fazendo encaminhamentos, elas vão estar disponíveis para vocês aqui nessa consulta, tá bom? E também, quando ela for concluída, obviamente, voltar aqui na tela anterior, a situação ela vai ser atualizada para concluída. Agora aqui ela vai estar em atendimento. E o último detalhe, está ali aguardando atendimento. Quando ela fica com o responsável, ela fica em atendimento. Né? Então, essa situação vai sendo atualizada conforme aquele protocolo
vai tendo andamento. E por último, né, um último apelo, um pedido e recomendação que eu faço é, se vocês forem abrir uma dúvida de tela, de funcionamento, ou uma sugestão, ou uma reclamação, qualquer que for o tipo de manifestação, mas que tenha como objeto alguma tela do sistema, eu peço que vocês façam o print da tela toda. Não recortem, não faça aquele recorte de tela, por exemplo, né, que a gente só passa o mouse aqui num pedacinho, porque a gente pode não conseguir ver, identificar isso depois a origem. Faça o print da tela completa, principalmente com a barra de endereço, para a gente saber exatamente do que se trata, aonde foi encontrado o problema, né, aonde se foca a sugestão, para a gente poder dar um andamento mais rápido e mais assertivo nessas manifestações, tá? Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu falo, não existe dúvida pequena, mandem tudo que vocês acharem de dúvida de uso, de sugestão de melhoria, de relatório, de relato de erro, qualquer coisa, porque também o conhecimento está em produção junto com vocês. Nós precisamos desses insumos para depois, quando a gente vencer esse período de piloto e passar para o período de produção já em 1º de janeiro, a gente possa atender todas as empresas e contribuintes do Brasil de forma mais célere e também mais assertiva, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Carol, devolvo a palavra. Jefferson, muito obrigada. Tem uma pergunta aqui que eu acho que você pode responder. Estão perguntando se precisa do ICNPJ para acessar a plataforma. Então, o CNPJ ele pode ser acesso, é a mesma forma de acesso que o CAPEL passou, tá? A gente está acessando isso dentro do portal. Então, o CNPJ das empresas, eu acredito que vai estar habilitado, como também vai estar habilitado o CPF das pessoas. Só que só os 3 indicados pela empresa. Os 3 indicados pela empresa. O que eu quis reforçar da necessidade deles trocarem o perfil, como o CAPEL demonstrou, né? Lá, porque eles muitas vezes vão acessar pelo CPF deles e depois eles têm que trocar o perfil para estarem representando as empresas, tá? Até porque para eles conseguirem acessar por ação assistida, o simulador e outros módulos dentro do portal, eles vão ter que estar com o perfil da empresa como representantes da empresa, né? Agora, o módulo atendimento ele é acessado também só pelo CPF, como o módulo calculadora é acessado só pelo CPF. Mas aí a necessidade de, no momento de lembrar, de ter essa lembrança, no momento de enviar a solicitação, estar logado como representante, né, mudar o perfil para representante da empresa, para que aquelas informações sejam carregadas com os dados da empresa e não os dados do CPF. Jefferson, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Pessoal, a gente chegou aqui ao fim das apresentações e para finalizar essa live, eu queria convidar o auditor fiscal, André Luiz Tereza, ele é o chefe do escritório de projetos da Reforma Tributária do Consumo. Ele vai passar algumas instruções complementares, algumas informações. André, por favor. Carol, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, dizer da satisfação em tê-los aqui com a gente. Agradecer a confiança, agradecer o espírito público em participar desse ambiente de desenvolvimento colaborativo, reforçando esse tema, né, que foi falado algumas vezes essa palavra, desenvolvimento colaborativo, e é mesmo, dessas novas funcionalidades, novos sistemas, novas aplicações. Nessa live, a gente apresentou para vocês alguns aspectos mais gerais para o seu embarque aqui no piloto, né? Então, a gente iniciou lá com o portal, com o Roberto Capel, que vai ser o ponto de entrada para todos os módulos que vocês vão operar. Então, no portal já foi apresentado, inclui o simulador, que é um canal de subida, né, de carga de documentos fiscais para o ambiente da reforma tributária. Além do simulador, foi mencionado também que existe o outro canal de entrada, que é por meio do ambiente de homologação. Então, o primeiro módulo é o simulador de documentos, outro módulo é a apuração assistida, que é onde a não cumulatividade é operacionalizada. Vocês vão ver lá, vocês vão poder, no simulador, né, nos documentos que vocês carregarem, vocês vão poder
incluir documentos como fornecedores e também como adquirentes, de modo a gerar débitos e créditos lá na apuração. Além disso, ao final do mês, né, no fechamento do mês, é disponibilizado, é permitido que vocês consultem lá as suas devoluções, né, ressarcimentos e transferências e assim por diante. Então, o módulo do portal. Na sequência, o Ariel nos apresentou a calculadora, que é uma ferramenta, então, como ele já mencionou, fundamental para a conformidade, esse novo ambiente, esse novo modelo de relacionamento entre admissão tributária e contribuinte, em que vocês, imediatamente, ao realizarem sua operação jurídica de consumo, de compra e venda, já sabem qual é a interpretação que a admissão tributária está dando para aquela operação, qual é a alíquota esperada, qual é a classificação dada para aquela operação. Então, desde o início, vocês já sabem se aquele documento está em conformidade com essa interpretação ou não. Claro que vocês vão poder, não concordando com essa interpretação, encaminhar ou carregar documentos com apurações diferentes, mas sabendo que vai gerar um possível contencioso, uma diferença de interpretação. Também na calculadora foram apresentados 2 instrumentos, né? O simulador web, que você já entra com as suas informações do item, da operação, da classificação, e já sai com a informação, com a alíquota e a classificação definida, mas também o módulo offline, para ser embarcado em suas ERPs, né, de modo que um dos motes da nova reforma é que a tributação simplesmente aconteça, né? As empresas se preocupem com o seu negócio, deixando a tributação a cargo da administração tributária. Então, ao embarcar essa ferramenta nas suas ERPs, sem ter essa preocupação direta do cálculo, facilita e garante essa fluidez na apuração. Daí, por fim, o Jefferson apresentou o canal para recebimento de sugestões, dúvidas e críticas, que é o Receita Atende. A gente agradece bastante a nossa equipe de atendimento. Como ele mencionou, a gente está formando conhecimento, então suas dúvidas servem para essa criação do nosso banco de dúvidas, nosso banco de respostas. Então, são sempre muito bem-vindas suas colaborações, suas ponderações, suas críticas, tá? A gente sabe que nesse curto prazo aqui que a gente conversou, vocês receberam um grande volume de novas informações, mas a ideia não era que vocês saíssem aqui com a formação completa. Por quê? Porque já foi feita essa formação, já existe material disponível nos nossos repositórios. Então, a Carol, no início da nossa live aqui, ela apresentou aquele documento, aquele SUEI, né, com os links dos vídeos disponíveis, com os materiais, manuais. Então, o pedido, a sugestão assistam os vídeos, assistam as gravações, sigam aquele roteiro dado, partam do início, né, desde o conhecimento em detalhes do portal, em detalhes da apuração e assim por diante. Porque aqui a gente está num ambiente de teste e principalmente de aprendizado. E aí a nossa sugestão mais importante do que volume de operações nesse momento, é a sedimentação do conhecimento. O que importa é a sedimentação do conhecimento. Então, uma dica, né? Emita um documento fiscal, lá, por qualquer meio, seja pelo simulador ou seja pelo ambiente de homologação, e veja o impacto daquele documento na apuração assistida. Entra lá na apuração assistida e veja o seguinte: como é que aquele documento repercutiu na minha apuração? Está do jeito que eu entendi que deveria ser? Não está? Por que não está? E a gente está disponível aqui para essas dúvidas, essas sugestões, para favorecer esse conhecimento. Além disso, além desse conjunto de informações de maneira mais geral, a equipe da apuração assistida, do projeto de apuração assistida, construiu alguns cenários de testes ali. Também estão disponíveis lá. Então sigam esse cenário, entendam lá a apuração, uma sequência de vendas de A para B para C, algumas vendas cíclicas, entendam aquele cenário e procurem reproduzir nas suas apurações, para entender e sedimentando essa informação e esse conhecimento. E mais uma vez reforçando, né, que esse desenvolvimento que a gente está fazendo é de fato colaborativo, o Ariel mencionou ali alguns aprimoramentos na calculadora que derivaram de sugestões que foram registradas lá pelo Receita Atende. Então, por gentileza, isso não é retórica, isso é verdade. A gente está aqui construindo em conjunto esse conjunto de empresas que estão participando conosco.
não são empresas escolhidas ao acaso. A gente precisa mesmo de vocês e é um grande prazer poder contar com a participação, com o conhecimento, com a expertise, com a qualidade e reputação de vocês. Então, muito obrigado. A gente se vê ao longo desses meses aqui. Muito obrigado. Viu? Obrigada, André. Bom, agora a gente realmente aí chegou ao final. Mais uma vez. Carol, Oi. me perdoe, deixa eu só Claro. responder uma dúvida aqui que é bem importante e eu não quero perder a chance. A gente aqui está falando de um ambiente de produção restrita, tá? Esse ambiente de produção restrita, ele é restrito em alguns aspectos, inclusive em capacidade, né? A gente não teria condições de neste momento, já ter uma amplitude tão grande de testes e nem seria muito aconselhável, tá? Então, nesse sentido, para esse ambiente, a gente conseguiu só permitir até 3 representantes por empresa mesmo, infelizmente, tá? É uma limitação do nosso ambiente. Mas certamente vai haver necessidade de mudanças dessas pessoas ao longo desses meses, até dezembro de 26, que é o nosso prazo estimado aqui do piloto, tá? Como fazer essa substituição? Vocês vão precisar fazer 2 passos, tá? O primeiro passo é formalizar essa alteração lá no processo do ECAC, por gentileza, porque o termo de adesão, a indicação das empresas foi feito mediante a assinatura do termo de adesão, então é um documento formal, tá? Então submetam, por gentileza, assinem lá e submetam lá no ECAC esse pedido de alteração. Só que pode ser que a gente demore para ver o processo, para acompanhar o processo. A gente não recebe uma mensagem lá, tem uma novidade aqui para você analisar. Então, o segundo passo é, assim que fizer essa inclusão, subir esse documento lá no processo, mandar um e-mail para a gente, por gentileza. O e-mail é aquele que eu já mencionei algumas vezes aqui no chat. É rtc.cbs@rfb.gov.br. Então, sobe o documento, assinado, né, lá para o processo, e manda um e-mail para a gente, solicitei alteração de representantes. Daí a gente faz imediatamente essa alteração, tá? Carol, era isso. Obrigado. Obrigada, André. Então, mais uma vez, obrigada aí pela presença, pela participação no piloto. Essa participação de vocês é fundamental para o aprimoramento dos sistemas que irão sustentar a nova estrutura tributária do país. Seguimos juntos nessa jornada de transformação, certo de que a parceria entre setor público e setor privado é essencial para a construção de um sistema mais eficiente, transparente e justo para todos. As perguntas que foram colocadas no chat serão coletadas e a gente vai enviar as respostas por e-mail. Não hesitem em entrar em contato conosco e em nos dar feedbacks que nos permitam aprimorar o sistema. A gente tem perguntas e respostas das 4 lives que foram feitas para o grupo 1. Esse material, ele não está disponível lá na intranet nem no Sway. Então, eu vou providenciar o envio desse material para vocês por e-mail, tá bem? E assim que a gravação estiver disponível, eu também aviso por e-mail e incluo no Sway, e automaticamente é incluída na página da internet. Obrigada, mais uma vez. Uma boa semana para todos. Eu vou parar a gravação.